No Laboratório de Ciências, encontramos mais um exemplo de sustentabilidade. Por meio de uma proposta multidisciplinar, o óleo que sai da cozinha da escola aqui se transforma em biodiesel. No princípio, a gente pega esse óleo, trata esse óleo com um determinado álcool e com um catalisador. A partir de um processo chamado transesterificação, você separa o biodiesel da glicerina, que é o produto residual do processo, né? Aí esse biodiesel é lavado, a gente faz alguns testes físico-químicos nele, e aí a partir de então está pronto para ser queimado dentro do motor. Não é possível desenvolver projetos que não tenham a implicação dos alunos, porque não é cumprimento de tarefa, né? Não é um trabalho que vai gerar uma nota, não é um trabalho que vai ser avaliado, mas é na vivência exatamente, né, desses conceitos que a gente acredita junto, né, com os alunos, em sentido comunitário, que vão trazer uma contribuição para a sociedade. Isso sempre nos orienta. No futuro, a gente vai conseguir ver mudanças nas pessoas que estão sendo alunos hoje. Quando eles se tornarem adultos, profissionais, eles vão ter um foco ambiental na vida deles. O conceito de educação integral se dá na plenitude, porque, de fato, ele não é sujeito que pensa e sujeito que sente, porque ele é uno, né? Ele é inteiro. Então, o que ele discute na sala de aula, os projetos que ele desenvolve, né? Os estudos que se fazem, eles têm uma radicalidade na sua vivência, né? Na comunidade. E isso é o mais bonito de tudo. Que a gente tem o mesmo objetivo de fazer diferente, de conseguir, a partir de trabalho, de estudo, de conhecimento, de consciência das coisas, procurar por mudanças e chegar em algum lugar melhor, assim. As experiências das escolas apresentadas neste segundo bloco foram baseadas em princípios e ações de uma educação voltada para a sustentabilidade. E entre esses princípios está a chamada política dos 5 R's. Responsabilidade, redução, reutilização, reciclagem, revolução ética. Assuntos em destaque no próximo bloco. Acompanhe na entrevista com Raquel Trasber, coordenadora geral de Educação Ambiental do Ministério da Educação. E faz parte dessa desconstrução que a gente precisa fazer, é pensar que a mudança na direção da sustentabilidade precisa ser coletiva, não adianta ser individual só. Salto para o Futuro está de volta e agora, neste terceiro bloco, vamos de entrevista. Hoje o nosso bate-papo é com Raquel Trasber e quem conversou com ela foi a repórter Lara Carvalho. Acompanhe. Raquel Trasber é coordenadora geral de Educação Ambiental do Ministério da Educação. Ela ajudou a criar a Conferência Nacional Vamos Cuidar do Brasil, que tem o objetivo de debater a questão ambiental dentro da comunidade escolar. No programa de hoje, é com ela que a gente vai falar sobre como tornar a escola um espaço educador sustentável. Quais são os grandes dilemas socioambientais que se colocam hoje para a sociedade? O maior dilema é como é que a gente convive com os outros seres vivos dos quais nós dependemos, e eles dependem de nós também, numa grande interdependência, com tantas tecnologias que os seres humanos acabaram criando e para o desenvolvimento, né? Como é que se convive o desenvolvimento e o acesso de todas as pessoas, né, aos bens comuns para a humanidade, os mais básicos, né, que são as bases de sustentação da vida no planeta, como a água de qualidade, o ar de qualidade,
a terra que nos dá alimentos, né? E alimentos também de qualidade, e a questão de energia, que é muito importante para os seres humanos, né? Para as sociedades humanas. Como é que a gente equaciona essas coisas básicas da vida que estão na natureza e também com a sociedade, né? Com o desenvolvimento, com o crescimento econômico, que parece ser uma coisa que mostra que existem muitas contradições, né? E como é que a gente reequaciona isso e caminha numa direção da sustentabilidade? Embora o debate sobre a preservação ambiental esteja presente em nossa sociedade, ainda é comum nos depararmos com práticas que agridem o ecossistema. Como entender essa contradição? É a contradição de um modelo socioambiental, econômico, que foi construído historicamente. Ele não é dado, né? Ele não caiu do céu, mas é um sistema que foi sendo feito dessa forma e que é baseado em alguns valores, né? Valores do tipo uma competição muito intensa, um acúmulo de riquezas nas mãos de poucas pessoas, né? Uma centralização de recursos e de poder, né? Nas mãos de muito poucos, uma forma muito intensa de produzir, né? Para uma sociedade que consome desvairadamente, mas é porque é toda uma cultura que foi construída dessa forma, né? E nós temos que desconstruí-la. Em que consiste a política dos 5 R's e qual a importância das mudanças no comportamento de cada indivíduo para que a gente possa construir uma sociedade sustentável? É muito importante nós entendermos que as mudanças elas precisam acontecer em cada um e cada uma, mas não adianta acontecer fragmentado assim em cada um e cada uma. Esse é o grande trunfo, eu acho, que desse sistema consumista, né? Que desenvolve o desejo de consumir e de possuir coisas, né? Em cada um e cada uma, e individualiza as pessoas no pior sentido possível. Então você quer ter mais do que os outros, você quer ostentar mais do que os outros, para aparentemente ser melhor, né? E faz parte dessa desconstrução que a gente precisa fazer, é pensar que a mudança na direção da sustentabilidade precisa ser coletiva. Não adianta ser individual só, não adianta ser em cada pessoa, mas coletiva. E para isso, nas escolas especialmente, a gente nem trabalha mais com aqueles 3 R's antigos, né? Que os 3 R's eram repensar, reutilizar e reciclar. E a gente incluiu mais 2 R's. Então, agora nós estamos com uma política na educação com 5 R's. Pode parecer complicado, mas eu vou explicar como é que isso funciona, né? O primeiro R é refletir, né? Nós precisamos fazer essa reflexão sobre todo esse processo, desde a matéria-prima, né, de produção dos bens de consumo, né, que se chamam, desde a matéria-prima, passando pela execução, pela produção, né, dos produtos, e chegando na divulgação, na publicidade, na distribuição. Então, como é que esses produtos são distribuídos, nas embalagens e até chegar no descarte, né, das embalagens e em seguida dos produtos. O que acontece com esses produtos da sociedade de consumo? O segundo R é o recusar. Então, é muito importante, se não passou nesse crivo socioambiental, não é só ambiental, é como é que as pessoas são tratadas, né, em cada produto desses, né? Como é que os operários são tratados? Tem trabalho infantil, não tem trabalho infantil? Enfim, as condições de produção mesmo dos produtos. Terceiro R é repensar. Aí é repensar não sobre os modos de produção, né, mas sobre o consumo. Será que eu preciso, ou será que estão me empurrando goela abaixo
de alguma forma incitando o meu desejo de ter esse produto ou aquele produto, né? Será que eu preciso mesmo desses produtos na sociedade de consumo? Além de eu precisar, será que esse produto é um produto que é descartável, né? Então vamos evitar usar copos descartáveis, porque eles mesmos usam muita matéria-prima, muita água, transportes, né, para distribuir e tal. Por que eu não posso ter o meu próprio copo, né, e carregar ele? E em seguida é que nós temos o reutilizar e o reciclar. E a função da escola não é reciclar, né? Conseguir pesquisar o que acontece com esse lixo. Aí a gente fica completamente imbuído de que estão nos empurrando muita coisa goela abaixo, que faz mal para o nosso corpo, que faz mal para o nosso bolso também, e que faz mal para o meio ambiente de uma forma muito mais ampla. Em termos de macropolítica ambiental, o que precisa ser enfrentado com urgência? Em poucas palavras, né, nós precisamos enfrentar essa transição para a sustentabilidade, que é urgente, né? E é o que eu chamo, são questões emergentes, né, que começaram a aparecer agora pelo volume de impactos, né, que a sociedade acabou constituindo cumulativamente, e emergencial, porque eu brinco com essas duas palavras, né, que é emergente, começou agora, recentemente, relativamente em termos históricos, né, faz uns 50 anos, né, que realmente esses impactos estão aparecendo com muito mais força. E emergencial, porque nós precisamos mudar tudo ao mesmo tempo agora, né? E que não tem uma coisa. E essa transição para a sustentabilidade, ela precisa ser construída com muita rapidez. Então, diminuir as emissões de carbono, ok, mas também repensar, e eu acho que acabar com energia nuclear, por exemplo, que a gente está vendo os perigos a longo prazo, né, que isso gera. E eu falei isso logo depois das emissões de carbono, porque energia nuclear é considerado limpo em termos de emissões de carbono. Mas a gente não pode pensar só em emissões de carbono. Isso não faz parte de uma visão ampla e complexa, né, de toda essa questão ambiental. A sociedade de consumo, né, que impacta demais porque ela necessita de muita energia. Então, acabar com o consumismo. São mudanças muito radicais, quase que revolucionárias, mas que precisam ser feitas, e todas ao mesmo tempo. Como a escola pode se transformar em um espaço educador sustentável? Espaço educador. O que é esse espaço educador, né? O que a gente pode chamar de um espaço educador? É um espaço que tem a intencionalidade de educar, né? E existem muitos espaços educadores. Eu costumo usar um exemplo, né? Que eu moro em Brasília agora, e tem nas faixas de pedestres tem uma mãozinha assim desenhada e está escrito assim: dê um sinal de vida, né? É isso que torna a faixa de pedestre em Brasília um espaço educador, porque tem a intencionalidade de educar para a vida. E os carros são obrigados a parar, todo mundo para, até as pessoas atravessarem até o outro lado da calçada, né? Isso é um espaço educador. E ninguém percebe isso, né? Eu sou de São Paulo e é longe de ser um espaço educador, porque ele não tem a intencionalidade de educar para a vida. E assim, uma escola, que todo mundo diz, é um espaço de educação, né? Não necessariamente. Ela só se torna um espaço educador porque quando ele tem a intencionalidade de, por si próprio, pela sua própria existência, ter a coerência de educar, e no caso para a sustentabilidade, que é essa transição para a sustentabilidade que nós precisamos fazer, e que ele precisa ter essa coerência.
Então, um espaço educador sustentável numa escola, ele é uma referência para a comunidade do entorno, né? Ele educa a comunidade por ser sustentável. Então, ele tem áreas verdes, planta os seus alimentos, né? Não necessariamente todos, mas trabalha com a alimentação, trabalha com a captação de água da chuva. Então, um espaço educador sustentável, ele precisa ser sustentável nas edificações, na gestão da escola e é sustentável também na questão de uma cultura da paz, né? Porque a sustentabilidade social, ela faz parte da sustentabilidade ambiental, né? E a sustentabilidade política, né? As políticas na escola precisam ser sustentáveis também. E no currículo, tudo que se produz de conhecimento e que se trabalha no conhecimento, nos saberes locais, nos saberes tradicionais daquela micro-região, isso tudo é um currículo sustentável. De que maneira a transformação nas práticas escolares pode refletir nas práticas cotidianas dos alunos e dessa comunidade? É isso, um espaço educador sustentável é um espaço de vivências, de vivenciar a sustentabilidade e de já pensar, ser agora aquilo que se quer ser no futuro. No texto de responsabilidades da Vamos Cuidar do Planeta, da Conferência Internacional que aconteceu em 2010, os jovens de 47 países criaram uma frase muito linda, né? Eles disseram assim: se não nós, quem vamos fazer essas mudanças? Se não agora, quando? Então, uma escola sustentável é isso, é se não agora, quando, né? E nós temos que começar agora a ter esses espaços educadores sustentáveis a partir das escolas, de modo que elas também eduquem as próprias comunidades nessa transição para a sustentabilidade. Como essa ideia se relaciona com o conceito de educação integral? Um espaço educador, ele é um espaço educador em que todos se educam, né? A comunidade inclusive. E aí os espaços da comunidade, eles são trabalhados de forma educadora, né? Que tem a intencionalidade de educar. Então, cada pessoa da comunidade se torna um educador, uma educadora. Isso tem tudo a ver com a escola sustentável, um espaço de vida com educação. Para finalizar, como é que tem sido a experiência dos espaços educadores sustentáveis no Brasil? É possível destacar experiências bem-sucedidas? E qual o papel dos professores e gestores nesse processo? Nós estamos com um processo formativo à distância de 90 horas agora, com 3 universidades, né, trabalhando com 17 estados e 150 escolas de ensino médio públicas que tem educação integral, ensino médio inovador e sustentável, né? E nós estamos formando agora, estamos terminando com 3 gestores, 3 professores, 3 alunos e uma pessoa da comunidade vinculada à escola, nesses processos formativos de educação ambiental para sociedades sustentáveis e com vidas, né? A construção da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na escola. E nós estamos construindo junto com eles, porque ninguém conhece como é que são essas escolas sustentáveis, ninguém sabe. Nós é que vamos descobrir ao fazer, né? Fazendo educação ambiental. Então, isso está se tornando uma política pública de construção coletiva das escolas sustentáveis. E tem toda uma parte de o Marco Zero, como é que a escola está nos quesitos, né, de o que faz com a água da chuva, perde tudo, o que faz com os resíduos sólidos, né, não só na escola, mas também no quarteirão da escola, o que faz com o terreno da escola, tem horta, tem permacultura, tem
agricultura agroecológica, né? A relação com as árvores, qual é, enfim, gerar conhecimento e gerar transformações ao mesmo tempo na escola com uma gestão sustentável. No ano de 1987, após diversas reuniões com especialistas convocados pela Organização das Nações Unidas, foi publicado o documento que ficou conhecido como Nosso Futuro Comum. Foi ali que surgiu a definição sobre desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Diz o documento, abre aspas, sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades, fecha aspas. Ou seja, o conceito de desenvolvimento sustentável começa a ganhar força nas décadas de 70 e 80. Naquela época, o que para muitos poderia parecer uma utopia, hoje é um item importante na agenda mundial. Mas e quanto aos espaços educadores sustentáveis? Eles seriam utopia ou realidade? Esse é o tema do Mosaico. O Espaço Educadores Sustentáveis, para mim, é uma utopia real, porque utopia não é essa coisa impossível da gente chegar, ela é possível da gente alcançar, e eu acho que o Espaço Educadores Sustentáveis não só é uma utopia real, mas é como uma ferramenta de nós construirmos a utopia para o mundo todo. Uma realidade socioambiental sustentável no futuro precisa de uma utopia hoje. Nesse sentido, os espaços dos educadores sustentáveis é uma realidade hoje e fundamental para que a gente possa fazer da sustentabilidade uma realidade na nossa sociedade. Espaços de educadores sustentáveis têm de ser realidade. Podemos tê-lo como referência de utopia de futuro, mas precisamos mobilizar cada vez mais os educadores, os dirigentes educativos, para que as escolas sejam cada vez mais sustentáveis. Não na retórica, mas na prática. E promover formação e capacitação de docentes que possibilitem transmitir aos alunos um repertório cada vez mais abrangente, mais criativo, mais lúdico, mais original e mais inovador de práticas educativas com um formato que enfatize a sustentabilidade. Utopia ou realidade? Tudo o que hoje é realidade, algum dia foi utopia. Muitas e muitas das experiências que nós vivemos hoje, como alguma coisa que faz parte da nossa vida, em algum momento foi uma utopia. Foi alguma coisa que um pequeno grupo de pessoas se reuniu e começou a sonhar e transformou em realidade. Eu acho que hoje é uma utopia. Tem muito mais gente pensando contra isso do que a favor. Mas eu acho, pelo que eu vejo, inclusive à minha volta, que é uma utopia que tem muita possibilidade de vir a se tornar uma realidade. E eu espero, inclusive, estar vivo para ver. Currículo, gestão e espaços construídos. Da integração desses 3 eixos surge o Espaço Educador Sustentável. Temas que a gente continua a discutir no Salto para o Futuro de amanhã. Confira os destaques. Vamos acompanhar uma aula do curso de iniciação em meio ambiente em um centro de formação para jovens da capital paulista. Saiba como se dá a construção de um currículo voltado para uma proposta de espaço educador sustentável. Vamos ao Colégio Estadual Novo Horizonte, em Goiânia, para acompanhar o projeto de recuperação do córrego Buritis. Na cidade de São Paulo, nossa equipe vai a uma creche para saber como temas relacionados à sustentabilidade são trabalhados desde a infância. E no terceiro bloco, nossa entrevista com Sônia Palma, professora da Universidade Federal do Mato Grosso. A gestão de uma escola sustentável, ela está pautada na pegada ecológica, tá? E em que consiste essa pegada ecológica? Ela consiste em trabalhar no indivíduo, nos sujeitos, dentro desse espaço escolar sustentável, que marca nós deixamos no planeta. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã a gente espera por você. Aqui na TV Escola. O canal da Educação. Tchau. Tchau.